E no verso 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana no tempo de Paulo era uma guarda de elite, de jovens, vamos dizer assim, de classe média. Era composta de 9.000 homens, que tinham um soldo que era, em geral, 3 vezes mais do que um soldo comum. O tempo de serviço era um tempo que qualquer militar desejaria, só de 16 anos. Então, 16 anos de serviço, ganhando 3 vezes mais. Era uma tropa de elite, responsável pela segurança do imperador, para manter a ordem na corte. E, pelo que parece, esses soldados estavam próximos de Paulo. A ideia de que eles se revezavam com Paulo, preso. A cada 6, 8 horas mudavam os soldados. E Paulo, aquele homem tão sensível, não tinha liberdade para as mínimas coisas. Ele estava algemado a um soldado. E esses soldados que cumprem escalas, eles presenciam Paulo orar. Paulo agradecer a refeição, uma refeição parca, bem diferente da dele. Paulo podia aconselhar pessoas, e eles viram Paulo aconselhar. E eles começavam a observar, e chegavam em casa e contavam para os seus pais, para as suas esposas: olha, tem um prisioneiro que eu nunca vi, é um meio debilitado, aparentemente, mas eu não sei de onde ele encontra forças. Outro dia apareceu lá um escravo, que parece que tinha roubado o seu senhor. Você tem que ver o que ele disse para esse escravo, tem que ver o que ele ditou, a carta que ele ditou, ou a carta que ele escreveu para um tal de Filemon. Este homem é diferente. Então, esses homens começavam a ver o apóstolo Paulo pregar, orar, aconselhar, escrever, ditar cartas. E com o passar do tempo, que é natural, que esses jovens começaram a falar: olha, eu estou enamorado de uma moça, a tal de Priscila, e ela não me quer. E talvez Paulo, se fosse eu, dissesse: eu entendo perfeitamente, mas Paulo certamente falasse para ele: não, olha, como é que é esse negócio? Como é que faz isso? Você já pediu a direção de Deus sobre isso? Já pediu orientação de Deus? É isso mesmo que Deus quer? Alguém talvez falasse: ô Paulo, eu estou com dificuldade aqui com a minha profissão, eu não sei se quero seguir isto mesmo. E Paulo poderia aconselhá-lo. Outros com problemas mais graves quanto à sua fé. E o fato, meus irmãos, que o nome do apóstolo Paulo foi sendo difundido, e muitos certamente se converteram. E não é à toa que ele está, então, dizendo no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, a guarda pretoriana estava ouvindo falar do Evangelho, e estes homens estavam sendo um instrumento de Deus para levar o Evangelho adiante. Sintomaticamente, no final da carta, Paulo escreve: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César envolvia escravos, ex-escravos e possivelmente da guarda pretoriana. Ou seja, muitos devem ter se convertido. Paulo desejava chegar a Roma, não imaginava que chegaria preso, mas este foi o caminho que Deus usou para que ele pregasse o Evangelho. E ele pode olhar para trás e dizer: quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E ele continua demonstrando mais a sua tese no verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos começaram a olhar para si mesmos e observar o seu desânimo. Muitos estavam abatidos, cansados, eram preguiçosos, negligentes, e começam a ver o testemunho de Paulo, daquele ancião preso com tanta ousadia, e começam a se estimular. Eu me lembro que no meu tempo de adolescência, final da adolescência aqui no Rio de Janeiro, um livro que fez muito sucesso e foi muito marcante em nosso meio é o livro Torturado por Amor a Cristo. E o Torturado por Amor a Cristo gerava isso em nós. Eu me lembro muito bem, eu já com meus 18 anos, lendo aquele livro, me senti o pior dos homens, porque via a ousadia daquele homem preso lá em cadeias comunistas, e como ele testemunhava, os testemunhos que ele contava de pastores que eram assassinados, pastores que viam seus filhos serem mortos por causa da sua fé. Então imagine aqui o apóstolo Paulo, preso por causa do Evangelho, testemunhando, e muitos agora se sentem estimulados a pregar com maior ousadia, porque o fato, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava.
Mais tarde, ele vai escrever a Timóteo: estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ninguém pode deter a palavra de Deus.